Tá. Beleza, então vamos lá. Ontem a gente conversou, fechamos o ciclo, né, dos riscos ali, do mapa de risco, falamos um pouquinho de cada um dos tipos de riscos existentes, né, abordamos o mapa de risco de forma geral, perguntei muitas coisas para vocês na atividade lá de fixação para conseguir compreender o mapa de risco, o funcionamento dele, o principal objetivo dele. Foi bacana as respostas. Eu não consegui dar o retorno de todo mundo lá no WhatsApp, porque eu ainda quero passar para o computador e eu deixo a conversa aberta lá, mas eu vou responder vocês, vou dar o okzinho lá, tá? Mas eu comecei a corrigir as atividades e é isso mesmo, queria que vocês tivessem essa noção de um todo dos tipos de riscos, né, ofertados, mesmo que a gente já vem falando, massificando aqui, mas quando a gente separa cada um no seu grupo, né, cada um no seu nicho, e traz o mapa de risco de forma geral, como eu trouxe o mapa, é mais fácil de compreender, mais fácil de entender, tá? Aí hoje a gente já vai para uma próxima etapa. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Hoje a gente já vai para uma próxima etapa, que é onde a gente vai falar ali das atribuições e competências dos profissionais de enfermagem do trabalho, e aqui a gente vai falar um pouco de forma geral da equipe de enfermagem, mas eu trouxe o perfil do técnico de enfermagem nesse ambiente aí de saúde do trabalho, tá? Qual é o perfil desse profissional, né? Que vocês vão estar ali no mercado de trabalho disponível. O objetivo é co-participar com o enfermeiro no planejamento, co-participar relacionado a quê, né? A um todo, desde a programação, desde a orientação e também na execução das atividades de enfermagem do trabalho, nos 3 níveis de prevenção, integrando a equipe de saúde do trabalhador. Quais são esses 3 níveis de prevenção? Lembra que a gente já falou que o SUS ele divide a saúde em 3, em pré, durante e depois, que é a atenção básica, é uma forma de promover saúde, prevenir doenças, o durante é tratar essa doença, fornecer assistência, e o pós é restabelecer a saúde desse paciente, que no caso a gente se refere ao trabalhador, né? Então, como técnico de enfermagem, participa do todo, tá? Junto com o enfermeiro ali, ele tem contato com a população, então ele tem vez de fala, tem voz em opinião para montar aquele mapa de risco, né? De acordo com o risco ofertado, vocês vão sair capacitados em conseguir enxergar, por exemplo, conseguir visualizar os riscos ofertados em determinada cena, né, ali cena que eu falo, ambiente, né, vocês vão sair e vão conseguir enxergar que uma escada pode oferecer um risco para o trabalhador, ou que aqueles materiais pérfuro-cortantes expostos ali também oferecem risco ao trabalhador, e todos aqueles outros exemplos que a gente já falou, de ergonomia, né, por exemplo, tá? E aí participar com o enfermeiro como, né? Eu citei lá bem abrangente. No planejamento, programação e orientação das atividades de enfermagem do trabalho. Olha, então, a gente participa, professora, desde o planejamento, desde a visualização, do levantamento de possibilidades de acidentes, de oferta de risco para o trabalhador, até na programação, na orientação, a gente também faz educação em saúde, tá? Principalmente educação em saúde, a gente faz dessas atividades da enfermagem no trabalho. A gente vai atuar com o enfermeiro também no desenvolvimento e na execução de atividades de programas de avaliação da saúde dos trabalhadores. Lembra que a gente falou um ponto que é importante monitorar a saúde desse trabalhador quando ele entra na empresa, 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, ou nem precisa ser de ano em ano, né? Pode ser de 6 meses também, para ver como que esse trabalhador está evoluindo, se de repente a profissão dele, a função exercida por ele
está lesionando, está gerando uma doença, acarretando alguma lesão, por exemplo, nesse trabalhador. Então, é importante fazer essa avaliação, esse monitoramento da saúde dos trabalhadores. E o técnico de enfermagem, ele é ativo nessa função, tá? Junto com o enfermeiro ali. Na elaboração e execução de programas de controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis e vigilância epidemiológica dos trabalhadores. Na prática, a gente atua muito aqui, tá? Na vigilância epidemiológica, que são aquelas doenças que a gente já falou, transmissíveis e não transmissíveis, ali por parasitas, por bactérias, por fungos, também as de risco biológico ali através do sangue, né, que a gente já falou um pouco do HIV, das hepatites, tá bom? A gente atua muito aqui, principalmente na área hospitalar, né? Mas se a gente for visar quanto empresa também. E na execução dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais, a gente falou um pouco sobre os tipos de doenças profissionais, né, que são aquelas, vocês lembram, são aquelas desenvolvidas, adquiridas de acordo com a função exercida, mas tem também as doenças do trabalho, que são sequelas, lesões causadas no ambiente de trabalho, né, executar todas as atividades de enfermagem do trabalho, exceto as que são privativas do enfermeiro, né, integrar a equipe de saúde do trabalhador. Lembram que a gente falou lá no começo que existe uma equipe de segurança no trabalho, que não é só agente de enfermagem, tem médico, tem técnico em segurança do trabalho, pode ter fisioterapeuta, tá? Pode ter, de acordo com a área de execução da empresa, tá? Então, a gente integra uma equipe de saúde do trabalhador, a atuação da enfermagem, de forma geral. E a segurança no trabalho de enfermagem, quando a gente muda o olhar e foca só na enfermagem, né? O trabalho, ele é considerado medidor nas relações que se estabelecem entre os homens e a natureza e deve ser realizado em condições de segurança e dignidade em qualquer ambiente de trabalho, tá? Vamos lembrar disso. Isso aqui é a legislação da Constituição Federal, tá? Que garante isso. No entanto, as condições de segurança inadequadas no trabalho têm sido responsável em muitos setores por inúmeros acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, como a gente viu, né? A gente veio dando exemplos aí no decorrer da disciplina, as quais podem levar à incapacidade temporária ou até definitiva do trabalhador para a execução daquele determinado trabalho que ele exerce. Dentre os acidentes de trabalho que ocorrem com mais frequência entre os trabalhadores de enfermagem estão aqueles ocasionados por material pérfuro cortante. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Que, como risco biológico, eles são os principais. Toda a literatura que a gente for buscar vai frisar os riscos biológicos, tá? A gente tem que se atentar a eles também. Mesmo que pareça muito massificante se falar sobre isso, mas ele é um tema com muita relevância porque é corriqueiro a ocorrência de acidentes, de incidentes assim, né? E é importante que seja falado, que seja debatido, que seja alertado, igual as meninas colocaram no seminário ali, quanto ao reencapamento de agulha, por exemplo, que é algo muito básico na nossa jornada de trabalho, mas acontece com muita frequência esse reencapamento, né? Não pode reencapar. E aí, a partir do momento que a gente reencapa, a gente está se expondo ao risco, né, do pérfuro cortante ali. Então, é preocupante quando envolve um material infectado, já que ele pode implicar na transmissão de doenças crônicas e letais, como hepatite, o HIV, né, desenvolvendo e carretando, aliás, a malária, herpes simples, entre outros tipos de patologias, né? Então, a promoção de saúde no trabalho e qual a sua importância no ambiente? A importância é tornar o ambiente físico agradável, mais confortável a todos, sem a oferta de tantos riscos para o trabalhador, né? A palestra de conscientização, que a gente já falou, que a gente também denomina como educação em saúde, tá? Lembrem-se disso.
Às vezes que eu me referi à educação em saúde, eu estou falando um pouco dessas palestras de conscientização, porque ele visa muito empresa, né? As empresas, eles consideram ali a semana da CIPA como um momento ideal para a realização de palestras de educação em saúde. Benefícios para os colaboradores, essa oferta de benefício é uma forma de estimular os trabalhadores a cumprirem o que é exigido, o que é pedido, né, que é o uso adequado dos EPIs e também dos EPCs, ali de forma coletiva, acompanhamento médico, que é aquele exemplo que eu dei de retorno anual para identificação de fatores de risco ou de doenças ocasionadas. E a gente vai começar a ver alguns agravos de notificação compulsória. O que é isso? São algumas doenças que a legislação garante que deve ser notificado de forma imediata, conforme for sendo percebido no trabalhador, tá? O PAIR, que é a perda auditiva induzida por ruído, lembram aqueles trabalhadores que são expostos a barulho elevado, acima lá daqueles decibéis permitido, por uma quantidade de tempo acima do que era permitida também, ele tinha que ficar tantos decibéis por 1 hora só, ou alguns minutos, lembram daquela tabela? Baseado nela, existe a legislação aqui para proteger o trabalhador, né, dar um respaldo para o trabalhador. É a diminuição gradual da audição nessa doença, esse agravo de notificação, induzida por índices de ruído elevado no ambiente de trabalho, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem para a gente conseguir compreender de que forma que isso pode vir a acontecer, ocorrer, né? Talvez pelo não uso dos EPIs ou também o uso de forma inadequada, né? O trabalhador pode vir a desenvolver a doença. E as dermatoses ocupacionais, que são inúmeros tipos de dermatoses que o trabalhador pode ser exposto ali, pode vir a desenvolver também a doença. Compreendem as alterações da pele, mucosas e anexas, direta ou indiretamente causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho. Ou seja, não necessariamente o trabalhador precisa ter adquirido essa dermatose, essa micose, essa coceira no local de trabalho. Mas, se o material em que ele trabalha irrita essa coceira, essa lesão, e agrava ela é considerada como uma dermatose ocupacional. Ocupacional porque está relacionada à função que o trabalhador exerce, tá bom? Aqui eu trouxe uma imagem de um tipo de dermatite, mas existem muitas, tá? Quais são, professora? Normalmente, onde que o trabalhador é mais afetado? Quem trabalha com pó, com, por exemplo, cimento, tijolo, ali naquelas fábricas de tijolo, tá? O trabalhador acaba sendo muito acometido por tipos de dermatose. Até a psoríase, que ela é mais grave, né? Porque ela é uma doença autoimune, é muito adquirida também em locais de trabalho assim, que tem contato direto, tá? Com a matéria-prima, por exemplo. Outro agravo, outra doença que também deve ser notificada de forma imediata são as pneumoconioses, que são tipos de pneumonias, tá? Para que ocorra essa doença, é necessário que o material particulado seja inalado e atinja as vias respiratórias inferiores em quantidade capaz de superar o mecanismo de depuração, que é o mecanismo de defesa do sistema respiratório. É excessivo o tanto que é inalado, que o sistema imunológico respiratório não consegue reagir e aquilo ali vai dominando, que ele fala de vias respiratórias inferiores, são os pulmões, chega muito rápido no pulmão, e lembra que eu falei que existem algumas substâncias que endurecem, enrijecem a parede do pulmão. O pulmão é para expandir uma determinada quantidade e conforme o trabalhador vai se expondo àquele material, a parede do pulmão fica dura, fica enrijecida, que a gente chama, né? Ele não consegue mais expandir com a mesma facilidade, faz muito esforço para conseguir expandir. Então, normalmente, ele expande menos. Se ele expande menos, o que acontece? A oxigenação oferecida para o corpo vai ser muito menor, tá? O sangue vai ser menos oxigenado, vai gerar outras várias complicações ou até doenças para esse trabalhador, tá? Vocês estão acompanhando aí?
Sim, né? Beleza. É um conjunto de doenças pulmonares causada pelo acúmulo de poeira nos pulmões e a reação tissular, a tosse, né, a presença dessas poeiras presente no ambiente de trabalho. Então, quando a gente pensar e visualizar um ambiente que expõe o trabalhador a uma grande quantidade de inalação de poeira, de fumaça, alguns tipos de substância, areia também, né, algum tipo de areia, pensem assim, nesse sentido. Ele vai inalar com muita frequência, uma quantidade muito grande, ou esse ambiente tinha que ser aberto e é um galpão fechado. Isso tudo favorece para que os trabalhadores ali acabem colocando para dentro do sistema respiratório toda aquela poeira, tá? Poeira a gente fala de forma geral, né, porque pode ser um monte de substância também. Outros dois tipos de agravos de doenças, né, que também são classificadas como notificação compulsória, lembra do movimento repetitivo, a lesão por movimento repetitivo, ela é agora a DORT, tá? É uma síndrome clínica que afeta o sistema músculo-esquelético em geral. Ela é caracterizada pela ocorrência de vários sintomas ao mesmo tempo, ou não, né, de aparecimento insidioso, ele vai aos poucos aparecendo, normalmente ele sente de leve, uma fisgada, aos poucos já, durante está realizando um movimento que pode ser no ombro, na articulação do ombro, na articulação do pulso, do cotovelo, da coluna, tá? Vai aparecendo aos poucos e aquilo ele vai agravando, o profissional vai sentindo aos poucos uma lesão, quando vai sentir mesmo dor, vai cortar a função dele, vai ser quando já não tiver mais como fazer um tratamento completo, né? Outro tipo de agravo, que também é classificado como notificação compulsória, são alguns tipos de câncer relacionado ao trabalho, tá? É o câncer que surgiu como consequência de uma exposição a agentes carcinogênicos presentes no ambiente de trabalho, mesmo após a cessação da exposição. Vamos lá lembrar do raio-x? Lembra que a gente falou que a sala de raio-x ali, ela oferece uma radiação não ionizante que oferece risco para o desenvolvimento de alguns tipos de câncer? Pronto, mesmo depois que o profissional pare de trabalhar naquela sala, pare de se expor, ele sim ainda pode vir a desenvolver um tipo de câncer como sequela, como consequência da exposição que ele teve lá no raio-x, por exemplo. Eu já me aposentei há 5 anos, mas eu vim a desenvolver agora, então isso pode estar relacionado a 12 anos de trabalho que eu tive ali na sala de raio-x, com toda certeza. Mesmo que tenha se passado 5 anos depois. Por quê? Porque não é uma doença que vai dar sinais de imediato, lembram disso? Que existem doenças a curto prazo, a médio prazo, mas existem doenças a longo prazo, que só depois de muito tempo o corpo vai dar sinais, ou ela vai aparentar sinais, tá bom? O câncer, ele é assim. Acidente de trabalho com exposição a um material biológico. Acidentes envolvendo sangue, olha só, abram a mente de vocês assim. Quando a gente vê o estudo de caso, por exemplo, né, onde o material de contaminação foi sangue, foi algum tipo de secreção humana, isso é um risco biológico, tá? Lembrem sempre disso. Então, acidentes envolvendo sangue e outros fluidos orgânicos ocorridos com os profissionais da área da saúde durante o desenvolvimento do seu trabalho, onde os mesmos estão expostos a material biológico potencialmente contaminado, sempre vai ser um agravo de notificação compulsória, ele é imediatamente informado à vigilância em saúde, tá? Porque lembram daquele tratamento pós-exposição que as meninas trouxeram no seminário? Porque deve ser informado de forma imediata para que o tratamento seja feito dentro de 48 horas, 72 horas, dependendo do que for suspeito. Outra doença, outro agravo, né? São os transtornos mentais relacionados ao trabalho, são aqueles resultantes de situações no processo de trabalho, provenientes de fatores pontuais, como exposição a determinados agentes tóxicos, até a completa articulação de fatores relativos à organização do trabalho,
divisão de trabalho, a exposição, né, de trabalho, como a divisão e parcelamento das tarefas, o sobrecarregamento de um profissional ou outro, as políticas de gerenciamento das pessoas e a estrutura hierárquica e organizacional. Nem sempre é justo, né, nem sempre essa divisão de tarefas é realizada de forma justa, então, por vezes, um ou outro acaba sendo prejudicado com uma sobrecarga maior do que com os demais, e isso vem gerando lesões mentais aí e sequelas, né, em muitos trabalhadores. O acidente de trabalho fatal, nossa, como é que a gente encara essa classificação, né? Acidente de trabalho grave, que vem, né, a desencadear ali no óbito, e ocorre no exercício da atividade laboral, ou no percurso de casa para o trabalho e vice-versa. Lembra que a gente falou isso, acho que ontem ou anteontem a gente comentou, que também é considerado um acidente de trabalho durante o trabalhador estar a caminho do trabalho, e aqui a literatura coloca que também no retorno para casa, né, de vice-versa aqui, durante o trajeto, um acidente de trajeto. E a intoxicação exógena, todo aquele indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas como agrotóxicos, produtos de uso doméstico, medicamentos, cosméticos e higiene pessoal, produtos químicos de uso industrial, drogas, plantas, alimentos, bebidas, todos esses materiais aí pode vir apresentar sinais e sintomas clínicos de intoxicação, tá? E ou também alterações laboratoriais, provavelmente ou possivelmente sejam compatíveis, e aí vai se classificar como um tipo de intoxicação. E essas doenças, elas são diferenciadas, né, em doenças ocupacionais e doenças do trabalho. São 2 tipos de classificações. A doença ocupacional ou profissional está definida no artigo 20, no inciso 1 da Lei 8.213, que foi feita lá em 1991, como a enfermidade produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e pela Previdência Social, tá? Então, ela era regulamentada pelo INSS, ali hoje INSS, né? E também ela é avaliada pelo INSS. Lembram das perícias médicas, que a gente até comentou um pouquinho aqui sobre elas? Também são consideradas, né? As doenças profissionais conhecidas ainda com o nome de idiopáticas, ergopatias, tecnopatias ou doenças profissionais típicas são produzidas ou desencadeadas pelo exercício profissional peculiar de determinada atividade, né? De um tipo de ação. Ou seja, são doenças que decorrem necessariamente do exercício de uma profissão, mesmo que a empresa julgue que aquele profissional ele era um atleta ali de final de semana, ele gostava de jogar bola, e de repente por isso ele desencadeou determinado tipo de doença, mas aí se investiga, né, como que era a profissão, a atuação ali profissional desse trabalhador, né, de que forma que ele pode sim ter sido afetado com essa lesão, por exemplo, de acordo com a função exercida por ele, tá? Vai ser sim investigado. A doença ocupacional, portanto, é desencadeada pelo exercício do trabalhador em uma determinada função que seja diretamente ligada à profissão que ele exerce, né? Alguns exemplos da doença: o escrevente que adquiriu tendinite, o soldador que desenvolveu catarata, olha a catarata aqui presente, provavelmente pela falta do uso de EPIs, né? Hoje já é mais cuidado isso. O auxiliar de limpeza que sofre com a lesão ali de esforço repetitivo, o trabalhador que levanta peso e sofre com problemas de coluna, entre outras funções, né? Eu trouxe aqui para classificar para vocês as doenças degenerativas, porque doenças degenerativas são as que modificam o comportamento da célula, causando uma gradual lesão no tecido de catéter irreversível e evolutivo, né? Essas doenças são cada vez mais comuns e são várias também, tá? E são assim conhecidas porque causam
porque causa uma degeneração progressiva do organismo como um todo. Como assim? Vocês já ouviram falar das doenças autoimunes ou doenças degenerativas mesmo? Deixa eu olhar para vocês aqui. Pelo menos eu não. Não? O que vocês acham que se refere ao quê, por exemplo? Está falando de quê? Quando eu me refiro a doenças degenerativas. Doenças que não têm cura, que vai estar sempre regredindo a pessoa. Chega a um determinado ponto que ela não estabiliza nem amadurece, ela só regride. Isso aí, mas como é que funciona isso no corpo, assim, da pessoa? Como que regride? Por que regride? Se você quiser dar um exemplo. Deforma, professora. Porque o quê? Não entendi. Deforma a pessoa? Mais ou menos. Acho que deforma não seria a palavra, mas destrói, né? Porque o que acontece? A maioria dessas doenças degenerativas, o próprio sistema imunológico da própria pessoa destrói células da pessoa. A maioria dessas doenças são doenças neurológicas. Então, quais são as células que são destruídas? Se são doenças neurológicas, são os neurônios. Do cérebro. Oi, Mike, não entendi. Eu acho que a que destrói as células neurônicas são as do cérebro. Isso, as células cerebrais, que são os neurônios, tá? Então, conforme os neurônios vão sendo destruídos, algumas funções motoras mesmo ali da pessoa vai se perdendo. Vamos a exemplos, né? Por exemplo... Oi, pode falar, Carolina. Por exemplo, os neurônios que vão se destruindo. Tem a ver, caso da convulsão, ela é uma doença dessa? Depende. A convulsão, ela é um sintoma. Ela não é a doença que vai se destruindo, entendeu? É um sintoma que a pessoa vai sentir. Normalmente, as pessoas que sofrem de doenças que são autoimunes, que são degenerativas, têm alguns sintomas. Um deles, quase que comum a todas as doenças degenerativas, é a... Como foi que você falou? Esqueci. A epilepsia, né? Esses sintomas, tá? Porque são sintomas extrapiramidais, que a gente chama. É comum o sistema nervoso da pessoa entrar em colapso e apresenta essas convulsões, epilepsia. Então, não é a doença, mas é o sintoma. Tipo, quando a gente está com uma infecção no corpo, a gente sente o quê? Febre, né? Então, a febre é um sintoma, não é a doença. Eu não estou doente de febre, estou doente de infecção. Mas o que eu senti? Eu senti dor de cabeça, senti febre, senti mal-estar. Então, eu tive sintomas. É a mesma coisa da convulsão. Quase que sempre a convulsão, ela é um sintoma de uma doença. Ela pode sim estar como sozinha. A pessoa não tem nenhuma doença neurológica ou outra coisa, mas ela tem convulsão. Beleza, precisa ser investigado. Por que será que ela tem essa convulsão? O que gera? É alguma perda cerebral ou de neurônios ali. Entendeu? Professora, os meninos estão dando exemplo no chat de mal de Parkinson também. Parkinson, com certeza. Acho que eu até falo dele no slide. O Parkinson ele é uma doença que é degenerativa, mas ela é muito associada à idade, né? Ao fator idade. Normalmente são as pessoas acima de 60 anos que vêm apresentando. Ela sim é uma doença autoimune, o próprio sistema imunológico destrói as células os neurônios da pessoa, mas não só neurônios, tá? Mas os principais afetados são neurônios. Por que eu digo os principais afetados? Porque são os que estão diretamente relacionados a funções. A pessoa não vai conseguir realizar muitas funções do corpo, como andar, levantar um lado, movimentar um lado do corpo, ou fazer determinada expressão, ou ter força, reflexo, tá? Porque os neurônios, eles vão estar relacionados a essas funções. Se eles vão morrendo, essas funções também vão morrendo. E aí, professora, faz o quê?
que a gente pode fazer para parar esse sistema imunológico? Algumas coisas, tentar baixar a imunidade da pessoa, tentar entrar com uma medicação que corte esse efeito já existe, porque as doenças degenerativas, elas são muito antigas, né, no mundo aí, antes da década de 80 já se tinha relatos, então já existe algumas medicações para tentar combater, mas não existe cura. Na maioria das doenças degenerativas não existe cura, ameniza, né, existem medicações que amenizem essa morte, esse ataque, porque falando de forma geral aqui, para a gente conseguir compreender, o próprio corpo ataca as células do corpo de determinado lugar, que pode ser do cérebro, pode ser do coração, pode ser do pulmão, pode ser do estômago, do intestino, qualquer parte do corpo pode ser afetada. E aí, dependendo da célula que morre, a pessoa vai apresentar sintomas. Lembram dos sintomas? Sintomas não necessariamente é a doença. Sintomas é aquilo que a pessoa vai vir apresentando. E aí, dependendo dessas coisas que ela vem apresentando, precisa ser investigado para tentar descobrir qual a doença. Tá? Deu para entender aí a dança? Professora? Pode falar, Emerson. A sinusite, ela é desenvolvida por quê? Olha, a sinusite, ela é uma inflamação dessa região oronasal, que a gente chama, né? É uma alergia, né? Ela é classificada como, aliás, alergias, e alguma coisa gera alergia para a pessoa e vai gerando uma inflamação dessa região oronasal. Entendeu? Algumas pessoas criam uma massa como se fosse uma proteção, mas aí agride outra parte do organismo, né, que é o sistema respiratório mesmo, ele é a entrada do ar. Precisa fazer cirurgia, né, em alguns casos, para retirar dessa massa, mas não é regra geral. Professora, tenho, e quando eu sinto algum cheiro de poeira, algum cheiro de mofo, os meus olhos enchem e aqui tudinho enche no uma alergia. Uma alergia, né? Uma alergia a determinados fatores. No teu caso aí pode ser calor, pode ser frio, no teu caso aí é poeira, mofo, né? Aí tem que evitar, mas tem antialérgico também, né? Que tentar amenizar esses sintomas também. No caso, a dexametasona, né? É muito forte, né, dexametasona. Pode tomar um Polaramid. Eu tomo xarope. Xarope, pronto. A dexametasona é aquela história das superbactérias que a gente já comentou, os meninos até trouxeram no grupo também, né? Eu não me lembro qual grupo, mas foi abordado nos grupos, em um grupo, quanto à superbactéria, que é o mesmo raciocínio. Se a gente toma uma medicação forte para uma lesão fraca, né, para algo mais baixo, que uma medicação mais simples daria conta, e eu vou ficar expondo o meu organismo àquela medicação forte. O dia que eu for precisar, de repente, o único tratamento que é ofertado para determinada doença era esse. Meu organismo já conhece isso daí, já é fichinha, não faz mais nem efeito. Aí a gente corre esse risco, entendeu? Então, quanto menos medicações fortes a gente se expor para essas coisas mais simples, é melhor. E é importante a gente falar isso para a nossa população, que a população não tem esse conhecimento, sabe, de desenvolver essa resistência. Mas o corpo desenvolve, vai ter um momento da vida que não vai fazer mais efeito, que o corpo já conhece aquilo ali já de cabo a rabo, assim, né? Já, o sistema imunológico já não reage mais a isso. Entenderam? O que tá entrando agora? Deixa eu voltar aqui. Então, as doenças degenerativas, elas são crônicas. Vocês sabem quando a gente fala crônico, a gente está se referindo a quê? Que não acaba, não tem cura? Mais ou menos, pode ser. Mas não só isso. A crônica é quando a doença é longa. Demora a ter cura para ela. Essa resposta foi bacaninha. Mas melhorem ela. Eu não entendi qual foi a dele, eu não entendi. É longa, ele falou. Não tá errado, É igual não. quando a pessoa está em coma, professora. Dificilmente a pessoa voltar. É um estado crônico, eu acredito. É verdade. A doença crônica é tratada, né?
É o quê? Não entendi. Depende. As doenças crônicas, ela só é tratada, né? Então, bora lá entender. Só tratado com remédio. Olha aí, Josi, quando a gente entender o que significa crônico, qualquer coisa que você vê essa palavra crônica associada a qualquer doença, você vai conseguir raciocinar e entender do que se trata, né? Então, bora lá. Doenças crônicas, por exemplo, hipertensão, diabetes, câncer, são doenças consideradas crônicas. O que essas doenças têm em comum? Me digam aí. Curáveis. Elas são incuráveis. E não tem cura. Incuráveis é muito forte, Felipe. Mas é esse raciocínio, não tá errado. Só que por que eu digo que é forte? Porque existem tratamentos que vão amenizar e as pessoas vivem, podem sim ter uma vida saudável, sem tantos sintomas, sem sentir tanta coisa, só que ela precisa fazer ali um tratamento acompanhado. Por isso que eu digo, incurável é meio forte. Entendeu? Tá, entendi. Mas não tem cura, não, mas né? sim, não tem cura, exatamente. Era isso que eu ia falar. Mas sim, não tem cura, mas a pessoa consegue conviver. Muito bem. Entendo. Professora, eu acho que o que elas têm em comum é que elas diminuem a qualidade de vida das pessoas por conta das medicações, fisioterapias, etc. E também porque essas pessoas, por mais que existe tratamento para amenizar, elas tendem a falecer mais cedo, ou é que essa doença venha agravar quando ela for idosa, se ela chegar, né, a uma idade mais avançada. Sim, é uma doença que ela não vai regredir, né? A tendência é evoluir, mais ou menos nesse sentido, né, que você coloca. Correto, não tá errado, não. Agora, outra coisa que a gente pode colocar também, que esteja em comum, é que elas são... Deixa eu ver como é que eu posso falar. Elas são controláveis, né? Igual eu falei, dá para controlar, dá para conviver, mas igual o Felipe colocou, ela não vai ter cura, a pessoa vai levar aquilo ali para o resto da vida. Entendemos isso. Agora, bora colocar outro ponto. Quando a gente fala que uma doença é aguda, ou igual a Josi perguntou pra gente, uma dor aguda e uma dor crônica, que é isso? O que está relacionado? O que significa? O que é agudo, o que é crônica? O que vocês acham? Aguda é quando a pessoa está doente, mas o tratamento ela pode se curar rápido. Até uma semana ela pode se curar. A crônica não, é mais demorado. Tá. Alguém mais pode falar, Francisca? Eu ia falar essas palavras aqui. É o tratamento da aguda, é o tratamento mais rápido, né? Imediato. A gente pode usar essa palavra. Tá? Isso é uma doença que ela tem cura. Isso. Ela é reversível, né? Meio que nós entendemos, às vezes, nós não conseguimos explicar, se expressar. Pelo menos eu sou assim. Pronto. É Mas, verdade. Assim, a ideia que eu quero despertar em vocês é manter esse raciocínio, né? Quando a gente vê algo crônico, significa o quê? Que aquela doença, aquela pessoa precisa de um tratamento a longo prazo. O que é a hipertensão? Ela vai tomar a medicação a vida toda. Todo dia ela tem que tomar um remédio. Todo dia. O que é o diabetes? Vai tomar a medicação a vida toda. E se ele não for responsável com a alimentação dele, vai só piorar. Além da medicação, ele vai tomar insulina, e vai isso e aquilo, não. Então, assim, é crônico, tende a aumentar. Dá para ser controlado, mas vai ser a vida toda. Vai ser longo prazo. Igual foi você, né, Felipe, que falou agora, é um negócio longo. É isso, é longo. Exatamente. Se encaixa na asma... Na asma, porque existem vários tipos de asma, né? Isso, existem vários tipos de asma, mas a asma é crônico, normalmente. Porque pode ser que a pessoa não apresente sintomas depois de adulto, normalmente, mas ela tem asma. Se ela for exposta a algum fator de risco ali, ou frio, ou poeira, ou umidade, ou fungo, alguma coisa assim, pode ser que ela sinta, né? Sim. A minha filha, ela tem asma desde pequena, só que a gente ainda não descobriu o que desencadeia, entendeu? Sim, o fator. Porque a asma é a irritação, né?
Uma alergia também, né? Dos brônquios, e ela tem uma asma considerada muito, como é, crônica. E aí eu queria saber se encaixava. Mas a asma, ela é um exemplo de doença crônica, só que nem a gente colocou, né? Ela pode ser, a pessoa pode conviver normal, e normalmente é exatamente esse caso. Descobre na infância, e aí, se a pessoa não se expõe àquele fator de risco que desencadeou aquela crise na infância, a vida toda ela não vai ter sintoma nenhum, mas ela tem asma. O dia que ela se expor, de repente, a esse fator de risco, ela vai apresentar sintomas. Mas a medicação, ela ajuda, né, professora? Minha filha, ela toma 5 medicações todos os dias. Pois é, mas aí... Porque o médico queria que a gente se mudasse, né, de cidade. Lógico que eu não tinha como. Então, para manter ela bem, ela tem que tomar 5 medicações. A bombinho, antialérgico, são 2 antialérgicos, enfim, uma série de... Ele deu a proposta de se mudar quanto ao clima, né? Provavelmente clima e poeira. Clima e poeira, pronto. Então, esses são os fatores, possivelmente seriam esses os fatores de risco que desencadeiam ali a crise, né? Aí, qual a proposta? Não expor ela a isso, nunca. Que é muito difícil, né? O ideal é manter mesmo essa prevenção, esse tratamento de prevenção ali. Para o dia que ela for exposta a isso, não sentir tão grave. É aquilo eu tenho que uma amiga que ela tem sinusite, ela não pode fazer nada, não pode arrumar casa, não pode dormir embrulhada, porque senão ataca ela por causa da poeira, pelo, qualquer coisa. Exatamente. São doenças respiratórias que se apresentam como crônica, né, ao longo da vida, e aí pode vir só aumentar. No começo a pessoa tinha alergia, né, porque a sinusite ela é uma alergia, só a frio. Aí, conforme foi crescendo, também já é poeira, já é calor, já é, sei lá, fungo, um monte de coisa, ácaro, e aí vai só somando, só se somando, né? Tem medicação, tem uma medicação bem bacana, ela é cara, mas ela é bem legal, que a Clara, ela faz de vez ou outra. É a imunoterapia. Senhora já ouviu falar, né? É assim, vai aumentar a imunidade da criança, da pessoa, para que ela consiga reagir bem, é isso, né? Isso, é uma injeçãozinha que vai tomando todo, igual a insulina. Isso. Mas aí tem um determinado período, né? Vai fazer por 6 meses, por 3 meses, por 2 meses, né? Faz assim. Varia muito pessoa para pessoa, precisa de uma avaliação ali do especialista, né? Do cardiologista. Mas, eu tô dizendo assim que tem os tratamentos alternativos, né? Para melhorar a qualidade de vida. Isso mesmo. Até um pouco para reduzir esse leque, né, que nem a gente está colocando. Normalmente é só poeira, mas também pode ser frio, pode ser o calor, pode ser isso. Então, é um leque de possibilidades que vem a desencadear a alergia. Então, se reduz a é mais fácil de conviver também. Né? E aí, existe... Então, essa sinusite, ela é crônica? Ela não tem cura? Ela é crônica. Só o tratamento. Só uma forma de amenizar, né, de conviver com aquilo. Tenho meu irmão e meu esposo que sofrem demais disso. É muito comum na nossa região, né? Professora, principalmente no frio. A senhora está falando sobre doença crônica e que mais? Eita, já falei um monte de coisa. Degenerativa. Eu trouxe a crônica para a gente entender. Crônica. Isso, a gente falou aguda. Uma pergunta. A sífilis é uma doença crônica ou é o quê? Considerado o quê? Olha, a sífilis é um mistério para a ciência. Por quê? Pois é, porque é no sangue, né? É assim. Ela é no sangue, né? Ela mas vou tentar te explicar por que ela é um mistério. Normalmente ela se classificaria como aguda. Por quê? Porque a pessoa tem a crise, tem os sinais, os sintomas, recebe a medicação, é curado, tá? Depois que ela recebe a medicação, ela é curada. Só que existe um negócio chamado cicatriz. Cicatriz genética, né? Vocês já ouviram falar. Toda vez ela não transmite mais, tá? Depois que ela recebe ali a bezetacil, aquelas 4.000 unidades e tal, ela não vai transmitir porque ela tá curada da sífilis, porém,
toda vez que ela fizer um exame, mesmo que seja o teste rápido, mesmo que seja o exame de sangue, que nem você falou, né, no sangue, mesmo que seja o exame de sangue, sempre vai atestar positivo, porque a pessoa ficou com uma cicatriz da doença no organismo, mas ela não transmite mais, a carga viral é baixa. Lá diz, né, a quantidade que a pessoa tá, se tá baixa, alta, média. Exato. É o VDRL, né, o exame que vê isso. E assim, a carga viral é baixa, ela não é mais possível transmitir, mas a pessoa sempre vai testar positivo. E aí faz o teste rápido, dá positivo, aí vamos fazer um VDRL para ver qual a carga que tá, né? Aí faz o VDRL e vai mostrar, né, que é baixo, e a pessoa vai falar, eu já fiz tratamento, porque o tratamento ele é um pouco longo. Por isso que eu te falo, ele também pode ser considerado como crônico, porque é um tratamento um pouco longo, mas ele não é crônico, porque é longo 6 meses. Então, 6 meses não é longo, é meio que agudo, né? Porque faz imediatamente. Então, ela é meio termo, ela não é definitiva nem crônica nem aguda, mas ela é tanto crônica quanto aguda. Entendeu? Elas são várias etapas, né? São várias etapas, é. Primária, secundária, terciária. Isso, vai fazer agora. A medicação aí com 15 dias faz o dobro, com 21 dias faz 3 vezes aquela dosagem, e até alcançar a redução na cicatriz, que é a cura. Tem cura, só que a pessoa vai ficar com uma cicatriz, ela não transmite mais. Mas é essa situação que eu estou explicando para vocês. Sempre que ela for fazer um exame, vai dar positivo, porque ela tem uma cicatriz. Entendeu? Mas não é crônico. Professora. O Covid. O Covid é muito novo, mas não sei. Ele pode ser considerado uma doença. Como é que você acabou de falar que tem cicatriz? Pode ser. A crônica. Mas eu classifico como crônica. Eu classificaria como crônico. Porque a pessoa desenvolve sinais e sintomas que duram um tempão. E pode nem ter, a gente não sabe, né, ainda. Os meus pais pegaram e eles, até hoje, eles sentem aquela... Não tá 100%. Exatamente. Entendeu? Então, é considerado crônica, né? Não, assim, a gente não pode bater o martelo ainda, né? Porque não tem nada de evidência, não tem nada não, tem pouquíssima coisa de estudo comprovado sobre ela, né? Por ser uma doença muito nova. Mas por tudo que a gente vê, que a gente acompanha as pessoas, a forma como as pessoas reagem, eu diria sim que ela tem características de ser crônica, porque mesmo que a pessoa se cure, né, saiu, teve alta, não sei o quê, ela projeta sintomas durante muito tempo. E a gente está 1 ano aí com doença e a gente conhece pessoas que pegaram ano passado e até hoje sente cansaço, sente coceira, sente alteração de paladar, de olfato, sente muito cansaço mesmo. Às vezes nem anda mais também. Sim, dor de cabeça. Então, são assim, alguns tipos de lesão que não dá ainda para explicar, né? Não tem muita evidência para falar sobre, mas a gente pode considerar crônica. 1 ano é muito tempo. Até 6 meses a gente ainda fica, não, mas é agudo, tá tratando, tá reduzindo, mais 1 ano, tratando, observando, e não há redução, então pode ser classificada como crônica. Ela coisou que nem a AIDS, né? Apareceu até que descobriram, não foi nenhuma cura, foi um tratamento para ela, né? Mas 1 ano, a AIDS demorou ali uns 20 anos, até mais, se duvidar, para conseguir diagnosticar, para conseguir tratar. Tratar foi 2000, pô. 20 anos, professora? Até mais, porque... Caraca, mais de 20, eu me arrisco a dizer também, Mike, porque, olha, tratamento eficaz para HIV, né, que ainda não é a doença AIDS, só a contaminação do HIV, foi surgir em 2001, e a gente tem relatos de pacientes que vieram a óbito pelo vírus do HIV em 1987, 86, são aqueles cantores famosos. Então, assim, muito tempo, de 86 até 2001, quem é bom de matemática diz pra gente aí quantos anos tem. 21. Entendeu? Né? E então, assim... 35, eu acho. Eu não sei. É 35. Mas isso não é bom de matemática. Mas é assim...
a Covid, né, os tratamentos, a vacina, surgiu em tempo recorde. Nenhuma outra doença teve tão pronto de imediato, sem tratamento. A gente nem entende a doença e a gente já tem vacina para ela, isso é histórico, entendeu? E isso estou falando de nível mundial, não estou falando de Brasil, não. Vocês acompanham aí os noticiários e veem a forma como foi, né, essa vacina, como foi o tratamento, que a gente não tem tratamento, né, a gente só tem vacina. Entenderam? Então, vamos considerar ela como crônica, sim. Tá bom? Professora, Oi, pode falar. a anemia falciforme pode se considerar? Depende. Porque tem alguns tipos de anemia, né? A São várias. falciforme, isso. A falciforme, ela é tratada como uma doença crônica, porque ela tem alguns estágios, né, de tratamento, alguns estágios até de aparecimento de sinais e sintomas. Agora, não é toda anemia que vai ser considerada como crônica. Mas a falciforme, eu acredito que seja, assim, classificada já, né? Eu tive ela quando eu era criança, e de lá para cá eu nunca fiquei boa de anemia. Todos os meus resultados de exame atestam. Então, eu tenho uma imunidade muito baixa também. Então, é igual a Ingrid colocou pra gente, existem algumas terapias que são alternativas, né? No caso, aumentando a imunidade, a pessoa deixa de sentir alguns sintomas que a anemia podia oferecer, né? Aí, como que aumenta a imunidade? Aí tem que ir com um especialista, mas banho de sol aumenta muito a imunidade, que é a vitamina D, né? Mas o endócrino, ele trabalha nessa parte de aumentar a imunidade para enfrentar outras doenças, como o câncer também, né? O povo que tem câncer, ele trabalha nessa parte alternativa, ele corre por aqui para aumentar aqui, para que o corpo consiga ter esse enfrentamento contra outra doença, que não tem nada a ver com a outra, entendeu? É porque também quem não cuida tem a tendência a virar leucemia ou lúpus, né? Sim, exatamente. Se não for tratada, né, se não for controlada, a palavra é controlada, se ela não for controlada, ela pode sim piorar muito, baixa o índice de plaquetas, aí aumenta a leucocitose e pode vir a desenvolver outros tipos de doenças, sim. É isso. Por isso que ela é crônica, né? Por isso, se a gente for responder a pergunta, por isso que ela é crônica. Tá bom. Né? Então, vamos lá. Principais doenças ocupacionais. O trabalho é o local onde as pessoas passam grande parte do seu dia. E, por essa razão, pode se tornar um dos grandes vilões da saúde dos colaboradores. Se, por um lado, a sociedade convive com altos níveis de estresse laboral, por outro, inadequadas condições físicas para a realização de determinadas atividades ou a falta de equipamento de proteção individual muitas vezes causam distúrbios orgânicos denominados doenças ocupacionais. Olha isso aqui, pessoal. Se a gente vier a conversar sobre conceito, descreva, eu gosto muito de usar descreva, doença ocupacional, é esse texto aqui, olha. Deixa eu ver aqui, por onde vocês poderiam começar. Condições inadequadas, condições físicas inadequadas para a realização de determinadas atividades, ou então a falta de infraestrutura ou de EPIs podem vir a causar distúrbios orgânicos, a pessoa pode vir a apresentar sinais e sintomas de algum tipo de doença. Esse tipo de doença ele é classificado como uma doença ocupacional. Tá? Deu para entender? O que é doença ocupacional? Pergunto a vocês. Cri. O que vocês me dizem quanto à doença ocupacional? Não? Tô falando só eu agora? O silêncio. O silêncio. Como é a pergunta, professora? O que é a doença ocupacional? Como que a gente pode classificar esse tipo de lesão? Não?
Não pesquisem, falem do que vocês estão entendendo aí do nosso conteúdo. Será que são as doenças que são adquiridas no ambiente de trabalho? Sim. Mas por que que o trabalhador adquire essa doença? Por exemplo, falta de EPI, postura incorreta. Falta de estrutura. Isso. Né? Falta de atenção, de orientação. Ele tem o EPI, ele tem estrutura, mas ele usa errado. O que está faltando aí? Orientação da empresa. Exatamente. Então, se o profissional vem a desenvolver uma doença ocupacional, é por alguns motivos. Ou ele não tinha estrutura para trabalhar, ou ele não tinha EPI para trabalhar, equipamento de proteção individual ou coletiva, ou ele não teve orientação para usar de forma correta. Ou ele teve orientação e é teimoso. Também tem esse fator, né? Então, assim, ele não teve responsabilidade no uso correto. Então, são alguns fatores de desenvolvimento de doenças ocupacionais, esses que a gente citou, tá? Compreendam isso, botem na cabeça de vocês esses fatores, tá? Vocês querem intervalo de 10 minutos? Querem? Ah, sim, por favor. Eu quero. Então, bora. 8h11. Saudade desse intervalo. São crônicas. Todo tipo de doença degenerativa, ele vai ser classificado como crônica, tá? Não transmissível, né? Algumas não têm cura conhecida, a grande maioria. O conhecimento que se tem é de que elas podem se desenvolver devido a diversos fatores, como tabagismo, excesso de peso, má alimentação, vida sedentária, predisposição genética, alcoolismo. Alguns exemplos de doenças degenerativas são câncer, diabetes, esclerose, osteoartrose, osteoporose, degeneração dos discos vertebrais, que são as lesões da coluna, hipertensão arterial, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, entre outros. Alguns dos exemplos que a gente até comentou, né? Já falei isso aqui. As principais doenças ocupacionais do Brasil estão ligadas às mais variadas profissões, como tudo que a gente vem vendo nessa disciplina. Nada é específico a determinada profissão ou outra. Sempre vai ser regra geral. Qualquer tipo de profissão oferece risco. Qualquer tipo de profissão pode vir um acidente de trabalho. Qualquer trabalhador está exposto a risco, tá? Fiquem com isso na memória. Embora a legislação brasileira seja bastante exigente quanto à observação das normas de saúde e segurança do trabalho, a incidência de doenças ocupacionais na nossa sociedade ainda é bastante elevada, mesmo com tanta norma, NR, né, norma regulamentadora, mesmo com CIPA, com comissões de prevenção de acidentes, com orientação. A gente, Brasil, me refiro, é recorde em acidentes de trabalho. Muito mesmo. E isso em todas as regiões, né? Norte, Sul, Sudeste. Doença que não produz incapacidade laborativa. Existe uma classificação, tá? Também são consideradas doenças de trabalho as enfermidades que não ensejam a perda da capacidade laboral, como simples queda ou até mesmo pequeno corte. São aquelas em que o profissional fica afastado por determinado período, mas depois ele consegue retornar com as atividades exercidas antes, né? Doença endêmica, a gente já falou de doença endêmica, que é adquirida por segurado, habitante de região e que se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Lembram que a gente falou sobre a malária, sobre a febre amarela, que são doenças endêmicas de determinadas regiões, que se o trabalhador pegar, não necessariamente vai estar relacionado à profissão dele, né? A segurança no trabalho, né? Visando tudo isso. O acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando uma lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda ou redução permanente ou até mesmo temporária, né, para a capacidade do trabalho, tá? Qualquer acidente que cause morte, perda, redução, e tudo isso seja permanente ou temporária,
ela causa capacidade para o trabalho, ela é considerada uma segurança do trabalho, tá? Um tipo de acidente. E qual a classificação dos acidentes do trabalho, né? O acidente do trabalho, ou simplesmente acidente, é a ocorrência imprevista e também indesejável, instantânea ou não, relacionado com o exercício do trabalho, que provoca lesão pessoal ou que decorre risco próximo ou remoto dessa lesão. Então, ele é classificado da seguinte forma: acidente sem lesão, acidente de trajeto e acidente impessoal. Bora lá para cada um deles. Acidente sem lesão é o acidente que não causa lesão pessoal. O acidente de trajeto é aquele acidente sofrido pelo empregado no percurso residência para o trabalho ou trabalho para residência. E o acidente impessoal é aquele cuja caracterização independe de existir acidentado, tá? Independente se foi prejudicado ou não, mas houve um acidente. É essa impessoal, tá? E a gente chegou no fim desse conteúdo com essa atividade, 5 questões só. Vamos fazer igual ontem para responder ou para me entregar hoje? A gente falou tudo isso aqui hoje. Cadê vocês? Igual ontem é melhor. Oi? Fazer igual ontem. Melhor, né? Também gostei. Professora, eu posso fazer igual eu fiz ontem? Eu coloquei as respostas digitadas, mas estava bem organizado. Deu para entender, pode sim. Tá? Tá bom. Beleza, então bata um print aí, eu vou mandar lá no grupo. Igual ontem. Manda o assunto lá. Isso, vou colocar o material aqui de hoje. Tá? Tudo isso que a gente falou hoje, todas essas questões. Coloquem aqui no message a... Dentro, professora, aqui? Hã? Coloquem aqui no message a presença de vocês.